Cirurgia de escoliose idiopática frequentemente é realizada em crianças e adolescentes. Mas em adultos e naquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer a cirurgia no momento ideal ou não quiseram ou por alguma razão esperaram estarem mais velhos para fazer a cirurgia. É possível? Como funciona a cirurgia de escoliose idiopática em adultos e quais as diferenças e similaridades desse procedimento quando realizado em crianças e adolescentes? Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o motivo desse vídeo foi uma paciente que eu atendi hoje, que tem escoliose desde os 14 anos, fazia acompanhamento, usou colete por muitos anos, chegou a ter indicação cirúrgica, mas sempre teve medo da operação. Preferiu não operar e foi levando a vida, de certa forma, até que bem. Entretanto, o tempo foi passando, a curva foi piorando, o que não é tão comum acontecer, mas pode acontecer em algumas pessoas, a progressão mesmo na fase adulta. E aí ela começou a ficar incomodada, tanto pela questão estética, que piorou, tanto pela presença de dor. Ela não tinha dor quando era jovem, mais jovem, e agora, com 37 anos, ela tem dor nas costas, e isso é algo que incomoda e vem piorando ao longo do tempo. Muito bem, então, lembrando aqui alguns conceitos iniciais, por que nós operamos alguns pacientes com escoliose? Porque outros pacientes simplesmente não há indicação cirúrgica. Existem diversos trabalhos científicos, publicações, estudos observacionais ao longo de anos e décadas que observaram muitas pessoas que têm a mesma coisa em comum, que é a escoliose do tipo idiopática. E o que se sabe é que a escoliose para algumas pessoas piora ao longo do tempo, para outras pessoas estaciona. Bom, e o que nós sabemos sobre isso também? Que existe um valor angular, um valor que nós medimos na curva, que curvas menores do que esse valor raramente progridem e curvas acima desse valor progridem lentamente na fase adulta, falando aqui da fase adulta, né? E esse valor gira entre 40 e 50 graus, mais para 40 graus perto da lombar e mais para 50 graus perto da curva torácica. Ou seja, se a curva não atingiu esse valor durante o período de crescimento, é muito provável que ela não vá piorar ao longo da vida. Agora, se a curva atingiu esse valor ou passou esses valores, ela vai provavelmente piorar lentamente, e o que a literatura fala é de 1 grau por ano, né? Então é difícil até medir 1 grau por ano, mas se você pensar em períodos mais longos, por exemplo, 10 anos, são 10 graus de piora, 20 anos, 20 graus, assim por diante. E quando se chega numa idade mais avançada, uma curva que era de 50 graus pode estar com 80, e aí com todas as suas complicações, como dor, desgaste precoce, compressão de nervo, né? E numa população que já é mais idosa, com o osso mais frágil, com a saúde mais frágil, fica muito difícil pensar em cirurgia. Mas essa paciente que me procurou hoje, ela está hoje com 68 graus. Né? Ela não lembra exatamente quantos graus tinha, mas 68 graus. Já tem, claro, aqui o mínimo de angulação que para indicar a cirurgia, até passa isso com uma certa folga. E a pergunta dela é: devo operar ou não devo operar? E é muito frequente receber no consultório pacientes que têm curvas com valor angular, mas não têm sintomas ou têm muito poucos sintomas e querem saber se devem encarar a cirurgia com medo da piora ou não. Então, para essas pessoas, né, o meu raciocínio, aqui vai um pouco de experiência pessoal e opinião pessoal. O meu raciocínio é entender, primeiro, a evolução da curva ao longo do tempo, ou seja, essa curva está estacionada há muito tempo ou ela vem piorando?
E como que eu faço isso? Basicamente eu comparo exames como uma linha do tempo. Eu comparo o exame de hoje com o exame de 1 ano, de 5 anos, de 10, de 15 anos atrás e tento entender se essa curva está parada ou se ela está piorando. Curvas paradas me motivam a não operar, curvas que estão andando me motivam mais a pensar em cirurgia. Segundo ponto importante, quais são os sintomas? Essa paciente está com dor, tem um incômodo estético, ela tem motivação para pensar em cirurgia. Agora, e se ela não tivesse nenhum sintoma, com a curva estacionada? A pergunta que geralmente é feita pelo paciente é: mas e no futuro, será que vai piorar? Nós médicos não temos bola de cristal. Não tem como saber se uma curva que está estacionada há bastante tempo num paciente assintomático, sem queixa, vai piorar no futuro. Mas eu particularmente, num cenário como esse, uma curva estacionada há muitos anos, num paciente que não tem sintomas, eu tendo a ser um pouco mais conservador, né? Porque é muito difícil a gente prever que no futuro a coisa vai piorar se ela está quieta agora e está quieta já há um bom tempo. Então esse é o primeiro ponto sobre a indicação cirúrgica ou não. Muito bem, e sobre a cirurgia em si? É muito parecido? É muito diferente? Quais são as variantes entre se operar numa fase mais nova e numa fase mais adulta? O principal ponto de diferença é a flexibilidade da curva. Por quê? Porque quando essa curva é operada na adolescência, geralmente ela é mais maleável, mais flexível. E lembrando que um dos objetivos da cirurgia é correção, né? A gente quer corrigir a curva vista de frente, a gente quer corrigir a curva vista de lado e quer tirar a torção também, né? A escoliose tem um componente rotacional. E é claro que numa pessoa mais nova, a coluna é mais flexível e é mais fácil atingir esses objetivos. Agora, no indivíduo mais velho, e quando eu digo mais velho, eu não estou falando daquele que eu estava operando com 18, 20 anos, porque esse está muito parecido ainda com o de 14, 15. Aquele com 35 anos, né, 35, 40 anos de idade que resolveu operar. Geralmente, essa curva, por ter mais tempo, ela está mais rígida, nós chamamos de mais estruturada. E aí o médico tem que lançar mão de outras medidas intraoperatórias, como liberações ósseas para amolecer, para afrouxar a curva, às vezes usar um pouco mais de implantes até do que seriam necessários numa curva mais flexível, para conseguir a correção. Por vezes a correção não é tanta quanto no adolescente. No adolescente muitas vezes a gente deixa a curva até zerada, embora isso não seja o fundamental. Tá? O fato de deixar uma curva praticamente reta não significa que ela vai ficar mais satisfeita do que a outra que tem um pouquinho de grau residual, nada disso. Mas é bom sempre explicar para pacientes mais velhos com curvas mais rígidas que a correção pode ser menor do que no adolescente, mas o resultado, tanto estético quanto funcional, pode ser muito bom e esse paciente muito provavelmente vai ficar satisfeito com o resultado da cirurgia. Fora isso, tecnicamente, são cirurgias muito parecidas, né? Tirando essas considerações da flexibilidade da curva e do grau de correção, são cirurgias muito parecidas e que costumam ter também resultados igualmente positivos. Se esse é o seu caso, né, você tem escoliose adolescente há muito tempo e resolveu ou teve a oportunidade de operar agora na fase adulta, espero que esse vídeo tenha sido útil e que te motive a operar ou não, de repente a observar a sua curva se ela estiver quietinha, estacionada, sem sintomas. Um abraço e até semana que vem.